Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, porque Renato Portaluppi conversou com a imprensa de novo. Nessa terça, a pedido do treinador, ele foi para a sala de imprensa e disse, perguntem tudo que vocês querem saber sobre Adriel, esta vai ser a última vez que ele irá falar sobre o assunto e nas próximas entrevistas quem perguntar sobre o goleiro gremista vai perder a pergunta, não terá direito a nenhuma resposta nesse sentido. E assim foi. Uma entrevista de, deixa eu ver aqui, 54 minutos e 15 segundos. 54 minutos, uma hora. Vamos arredondar aqui, um pouquinho para cima, uma hora. Cara, uns 45 minutos falando do Adriel, o restante sobre outros assuntos. É óbvio que é isso que nós vamos repercutir aqui. Renato disse nessa conversa que queria o Adriel do seu lado, mas ele optou por não vir. Então, paciência, em algum momento eles vão conversar, a empresa vai conseguir conversar com o jogador e ele vai se manifestar. Aqui o que eu vou fazer é um resumo de, 45 minutos de conversa. É óbvio que são os principais pontos, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui batendo papo. Gente, a primeira questão é, Renato explicando, o Grêmio é uma empresa, qualquer repórter na sua empresa, ele se cometer atos de indisciplina, será punido. O Grêmio tem comando e a partir disso o jogador foi punido por conta dos seus erros. Que ele recebeu multas, essas multas vão para uma caixinha, na verdade, caixinha é um nome que se usa na época do Renato, onde tu de fato botava o dinheiro numa caixinha. É descontado direto do salário do jogador, o próprio financeiro faz isso e coloca numa conta que existe em nome do elenco gremista e depois no final do ano eles chegam lá e abrem a conta. Aí vai ver, tem 10 mil, 15 mil, 20 mil. Bom, esse dinheiro pode ser dividido entre os funcionários, pode ser feito um churrasco, pode ser doado para uma instituição ou os próprios jogadores podem dividir entre eles. Cada grupo tem a sua maneira de trabalhar. Bom, Renato também respondeu sobre a situação dele ter sido acusado de ter forçado o Adriel a assinar com seu empresário. Diz que ele não precisa disso, diz que seu empresário não precisa disso, que a sua história fala por ele mesmo, que ele já deu muito ao Grêmio, o Grêmio deu muito a ele, que ele não vai tolerar ou aceitar essa situação. Só que aí tem um detalhe, o Renato, que tinha falado na nota que processaria quem tinha falado isso, deu a entender que não vai mais, ou que pelo menos repensou essa situação. Eu não sei porquê, mas ele claramente recuou do processo, porque ele disse que da próxima vez que alguém falar isso, ele vai punir, porque ele não vai mais tolerar, mas que dessa vez tá meio que dando um recado. Ou seja, o Renato tirou o pé, talvez porque ele não queira se incomodar, talvez porque o processo é chato e tal, enfim, tá? O Renato tá deixando passar essa daí. Ele garantiu que o Adriel pode ser empresariado por Pablo Bueno, que pode ser até pelo Papa, desde que cumpra suas obrigações, desde que ele faça exatamente o que todo mundo tem que fazer. Falou que ele, como técnico, apenas pode aconselhar o jogador e que ele quer o bem dele, que falou isso pro Adriel, dizendo, olha, relembra Adriel, no começo do ano tu chegou pra mim, pro Calef, pro Brum e disse, por favor, eu quero ser emprestado, eu não vou jogar, eu preciso ter espaço. E ele disse, fica que eu vou te usar e quando for o teu tempo tu vai ter a tua oportunidade, se tu agarrar ela tu vai ficar. E de fato o jogador ficou, teve a sua chance e aí tudo acabou dando certo. Ou seja, o Renato usou esse exemplo para dizer, eu quero o bem dele. Eu tô do lado dele. O máximo que eu posso fazer não posso dizer qual empresário tu vai assinar, mas posso te aconselhar, posso te ajudar e tô mostrando que tanto eu quero te ajudar que a partir do momento que tu pediu para sair, eu tentei te ajudar. Só que a única situação é que ele fala o seguinte, olha, o jogador mudou de patamar, eu não tenho nada a ver, mas o Renato várias vezes falou sobre isso, mudou de patamar. Só que quando ele morava aqui perto, ele chegava sempre no horário. Quando ele passou a morar num outro patamar, num condomínio de luxo, foi por isso, segundo ele, que ele começou a dizer do condomínio de luxo, chegou atrasado. Parênteses aqui, eu registro que ele chegou atrasado uma vez, 20 minutos. Não é nada absurdo e não chegou bêbado, alcoolizado, virado da noite, pelo menos não tinha essa informação. Enfim, mas o Renato estava chateado com isso. Ele disse, olha, é por isso que eu falei, mudou de patamar? Cara, pode morar no Rio de Janeiro. Se tá marcado o treino para aquele horário, tu chegar naquele horário, não tem problema. Mas pelo menos uma vez, não foi isso que aconteceu, não foi isso que ocorreu. Sobre, especificamente empresário. O Renato várias vezes voltou a falar sobre empresário. Ele começa dizendo que era só por punição, que a punição para ele estava sendo maior, porque já eram 4 faltas, que era celular. O Renato confirmou tudo. Celular, chegar atrasado uma vez, a outra situação que ele também foi punido, que foi, qual foi? Ele não almoçou com o grupo, tudo isso ele falou, são regras, são situações que toda empresa tem aqui e tudo mais. Mas ele também falou diversas vezes sobre empresário. Ele disse,
que não pode é o jogador ter empresários que ficam enchendo a cabeça dele. O empresário fica enchendo a cabeça dele, o jogador é um, tava bem, aí ninguém conhecia ele, virou titular, encheram de empresários e os caras começam a encher a cabeça dele e a partir do momento que tá cheio de empresário, o jogador muda a sua cabeça também e passa a ter outro comportamento no CT. Uma das histórias que ele contou e confirmou as informações de bastidores todas que a gente está trazendo aqui sobre esse caso, tá? Ele disse assim, o jogador assinou com 3, 4 empresários. Renato, eu vi que vocês da imprensa falaram, obrigado pela audiência nossa da imprensa, minha e de outros colegas também, um monte de gente deu isso, mas a gente falou, ele disse assim, que vocês falaram e ele foi atrás da informação, é verdade. E aí o Renato pergunta, como é que vai ficar a cabeça desse jogador? Como é que ele vai jogar? Ele disse, hoje tá, não tem problema, mas daqui a um mês vai acabar o contrato com a empresa que ele tem e vão começar 3 contratos com outros agentes, com o Pablo Bueno, com outros 2 empresários conhecidos do Rio Grande do Sul que tem pré-acordos com ele. E aí? Como é que vai ser essa história? Como é que vai ser a cabeça dele? E é isso que ele tá tentando cobrar do Adriel, que as coisas estão erradas. Garantiu que o jogador pediu desculpas no vestiário e que admitiu que errou. Que lá em Belo Horizonte mesmo já admitiu que estava errado e que pediu desculpas. Outra, falou pra ele, te apoia em bons exemplos. Pega o exemplo do Soares. O Soares, ele até citou o Jeromel e o Kahneman, mas ficou muito mais no Luizito, ele dizendo, olha o Luizito, o Luiz chega aqui, tem tudo que tem, não pediu nenhum privilégio, poderia pedir algum privilégio, talvez até tivesse, poderia ter tido algum privilégio, não pediu, não tem nenhum privilégio, faz o mesmo que todo mundo. Pega os bons exemplos para dar certo na carreira. Garantiu também que o jogador não está privado de voltar, que a punição acabou. Foi essa, ele deu a punição, ele falou publicamente, ficou claro que tem a bronca com o empresário, mas falou, cara, olha só, agora só depende de ti. Se tu não tiver mais falhas, se tu não faltar mais, se tu não tiver mais nenhum problema, nesse momento, o Chapecó, o goleiro, recebeu a chance, aproveitou, foi bem lá em Minas Gerais, vai jogar de novo pela Copa do Brasil, pelo Grêmio, aqui em casa, contra o ABC. Mas não tem problema, vai treinando, numa hora o Chapecó vai dar uma brecha, não vai poder jogar, e a partir do momento que se precisar, tu volta ao gol gremista, e se for o caso, se ele não falhar, se ele não faltar, vai ter nova chance. É isso que revelou o Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva. Teve a punição, teve a situação, mas ela também não é perpétua a partir de agora. Se o jogador voltar a cumprir todas as normas do clube, ele pode automaticamente retornar ao time titular. É a definição do Renato. Beleza? Gente, tem 1 hora de entrevista, a maior parte das perguntas foram sobre isso e era basicamente sobre isso que ele respondia. É óbvio que eu fiz um resumo aqui, mas foi o que de mais importante o treinador falou sobre Adriel. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.